João e Maria. Era uma vez um pobre lenhador que vivia com seus 2 filhos e sua esposa, madrasta das crianças. Seus filhos se chamavam João e Maria. E certa vez, lá pela região onde eles moravam, apareceu uma grande crise, surgiu uma grande crise, e esse lenhador não tinha como alimentar os seus filhos. Estava passando por dificuldade para alimentar os seus filhos. E a madrasta, então, teve uma ideia, uma opinião de levar as crianças para a floresta e deixá-las lá, abandoná-las na floresta. O pai, muito triste, não aceitando, não concordando com a ideia da madrasta, mesmo assim ele resolveu levar as crianças e deixá-las lá. Só que João escutou toda a conversa e encheu a mão de pedrinhas, e essas pedrinhas serviu para ele marcar o caminho por onde passaram, ou seja, para marcar o caminho de volta para casa, porque ele tinha escutado toda a conversa. E assim fizeram. O lenhador saiu com as 2 crianças e a madrasta. Chegando no meio da floresta, o lenhador disse para João, seu pai disse para João que ia cortar madeiras e voltaria mais tarde. Mas não voltou. Eles voltaram mesmo, foi para casa. Quando começou a entardecer, ao anoitecer, João percebeu que seu pai não ia voltar. Então, ele chamou Maria e seguiu o caminho, seguiu as pedrinhas, que ele tinha jogado no chão e voltou para casa. Quando eles chegaram em casa, o pai se alegrou bastante com a chegada deles, com a volta deles. Mas a madrasta nem tanto. A madrasta não gostou muito. E eles ficaram por ali mais alguns dias. Só que mais tarde um pouco, passado alguns dias, a crise que assolava aquela região aumentou. E aí, certo dia, a madrasta, já com raiva, disse: "Não conseguimos mais alimentar essas crianças. É preciso levá-las para mais longe." O pai ficou entristecido, mas como a dificuldade era grande, ele resolveu então levar as crianças para mais longe de casa. João também ouviu a conversa, só que desta vez ele não pôde pegar as pedrinhas porque a madrasta havia trancado eles dentro do quarto. E João então teve uma outra ideia. Ao ser convidado pelo pai para ir para a floresta, ele levou pedaços de pão, foi jogando pedacinhos de pão pelo caminho para que eles pudessem voltar para casa. Chegando lá no meio da floresta, mais longe de casa, eles foram deixados lá e o pai não apareceu novamente para que eles voltassem para casa. E então, depois de 3 dias e 3 noites que eles já estavam lá na floresta, João resolveu então seguir o caminho, os pedacinhos de pães que ele tinha jogado para voltar para casa. Mas aconteceu um imprevisto. Os passarinhos tinham comido os pedacinhos de pães. E agora? O que João e Maria iam fazer? E eles começaram a andar. Andaram bastante, 1 dia, 2 dias, de dia, de noite. E aí eles avistaram uma casa feita de doces e pães, bolos, coisas gostosas, uma casa muito gostosa. Como eles já tinham 3 dias que estavam andando pela floresta, de dia e de noite, eles pegaram um pedaço de pão da casa, um pedaço de bolo e comeram. Quando eles estavam comendo, quem apareceu? A dona da casa, que era uma bruxa. Mas no primeiro momento ela não foi malvada. Convidou eles para entrar, muito boazinha, convidou para entrar e eles entraram porque estavam perdidos. Só que quando eles entraram, a bruxa trancou Joãozinho em uma gaiola e disse para Maria que ia alimentá-lo para que ele ficasse gordinho e depois ele ia comer ele assado. E aí por ali eles ficaram alguns dias. Maria pelo lado de fora, João preso na gaiola. E a bruxa levava comida todos os dias.
Joãozinho comia, só que ela pedia para ver o dedinho de João como estava, se ele estava engordando ou não. E o que ele mostrava não era o seu dedinho, ele mostrava um pedacinho de osso de frango. Ou seja, para a bruxa ele queria dizer que todos os dias ele não estava engordando, ele continuava do mesmo jeito. E a bruxa então foi se irritando com tudo isso. Certo dia, ela acordou brava e disse para Maria: acenda o forno que hoje eu vou comer o Joãozinho assado de qualquer jeito. Maria chorou, ficou entristecida, mas obedeceu. Acendeu o forno e disse para a bruxa que estava pronto. Só que quando a bruxa se aproximou do forno, o que Maria fez? Empurrou a bruxa dentro do forno. Quando ela fez isso, eles se sentiram livres. Agora eles estavam livres, né? E aí eles pegaram algumas joias da casa e comida e conseguiram voltar para casa. Quando eles chegaram em casa, foi aquela alegria, foi muito bem recebido pelo pai, com aquela alegria. Fizeram bastante festa, se alegraram bastante e eles viveram felizes para sempre.